Boa noite, pessoal. Vamos iniciar o segundo episódio do Corretor com Foco, porque um episódio não foi o suficiente, porque é tanta informação da família do Solon e do Thiago. Então nós vamos iniciar e vamos tratar de dois assuntos para não deixarmos esquecer, que é o Rossi, né? Que é um grande empreendimento. Hoje Xangri-Lá está com 52 condomínios e o Rossi é um ícone, principalmente com vida, né? Ele tem muita vida, tem muita criança, tem muito cachorro, tem bicicletário, lavanderia. É um resort que nós temos aqui. E a outra é da parte comercial, né? Que hoje a tua família tem o local mais glamuroso que tem hoje, tanto de restaurante como de comércio. Poderia dar uma explicação para a gente, Thiago? Claro. Muito obrigado por ter me convidado novamente. Realmente foi um assunto que a gente não conseguiu terminar aquele dia, né? E sempre é uma honra estar aqui. Boa noite a todos. Bom, vamos começar pelo Rossi, então. O Rossi, na verdade, foi um desafio que o pai me colocou na época, porque até então só se fazia condomínios de lote, né? Sim. E ele queria mudar um pouco. A gente tinha um entendimento que os lotes estavam já saturados. Passou 10 anos e a gente viu que não continua vendendo uma barbaridade, né? Mas, na verdade, a ideia era ter um empreendimento que a gente não tivesse a pressa de vender os lotes, que a gente pudesse usufruir da valorização do empreendimento ao longo dos anos, porque o lote acaba te dando uma despesa e não tem uma receita, né? E o Rossi não, ele por ser unidades prontas, ele te permite alocação e remuneração do teu investimento, né? Então ele colocou como desafio de buscar unidades prontas e que ele fosse mais democrático. O pai se incomoda um pouco com a fogueira das vaidades, né? Aquela coisa de cada um tem que ser mais que o outro, a casa mais bonita que a do outro. E ele queria que houvesse um convívio no mesmo condomínio, desde uma casa de 4 suítes até um loft. E realmente acabou acontecendo, né? O empreendimento foi uma grande achado na época, a incorporadora, porque aquele tamanho todo lá era muita metragem para ser construída. Poucas empresas teriam aquela capacidade financeira de fazer. E foi um momento, tudo deu certo, a gente desenvolveu o projeto. Eu fiz uma parceria com o Fernando Pegoraro para a gente fazer o desenvolvimento de projeto. E levamos, quando a gente botou embaixo do braço para ir nas incorporadoras, a primeira que a gente bateu foi a Rossi. E o Gustavo Kosnitzer era diretor na época aqui na região sul, botou o olho e disse, golaço, vamos fazer. Foram uns 4 meses a gente de convencimento à incorporadora mãe, né, a São Paulo. A gente trouxe várias excursões de paulistas aqui. Então, primeiro veio o cara da área comercial, depois veio o pessoal da área técnica, e assim a gente foi trazendo os diretores paulistas, e todos, quando chegavam aqui, se surpreendiam, né? O circuito era sempre o mesmo. Pegava no aeroporto, botava numa van, vinha para o litoral, mostrava a praia, até ali todo mundo de cara feia. Quando começava a entrar nos condomínios, todo mundo caiu o queixo, não acreditava a quantidade de casas que tinha, né? E o último desafio era o Dr. João Rossi. Ainda o velho ainda estava à frente da empresa, ele era o CEO na época. E aí eu fui a São Paulo, numa reunião com ele, e ele me disse assim, o que tu acha que eu sou trouxa? Eu disse, por quê? A cidade que tu está me levando, Xangri-Lá, na época ainda era o censo de 2000, né? Tem pouco mais de 5 mil habitantes. Tu quer fazer um condomínio de 500 casas para vender para 5 mil habitantes? Eu disse, não, mas é que a gente não vende para o xangrilense, né? A gente vende para o estado inteiro. E aí ele veio, parou, na época pousou com o jatinho dele ali na pista em Torres, buscamos ele, fizemos o mesmo circuito e ele também disse, olha, eu não conheço lugar no mundo que tem tanto condomínio e tanta casa de luxo reunida. Isso aqui realmente é uma surpresa. E é para todo mundo, a gente sabe disso, trabalha no mercado, todo mundo que vem, tudo que é lugar, é surpreendente, né? Essa quantidade e concentração de casas de alto padrão que a gente tem aqui, né?
E conseguimos, então, convencê-los a desenvolver o Rossi aqui. Foi um sucesso de vendas. A gente, na primeira temporada, a ideia era vender uma fase por ano. E no primeiro dia de vendas, se vendeu a fase inteira, eram 140 unidades, e se abriu a fase 2 e vendeu inteira. No primeiro dia. Foram 280 vendas em um dia. Foi um desafio para os corretores da praia, porque era diferente, né, a venda. Não era uma venda de lote, não era aquela venda fracionada em que se pagava o lote praticamente ao longo da obra, né? Sim. Pagava-se, era uma venda de uma prestação mais barata, mas tinha um financiamento logo ali adiante. Normalmente as pessoas pegavam financiamento de longo prazo. Mas foi muito bacana, foi um desafio, a tal ponto que hoje, né, a gente tem aí alguns, como a Amalfi, que está repetindo a fórmula de sucesso, Sim. de unidades prontas, enfim. Tá aí, foi só falar. Não, esse é o Brisas. Esse é o Brisas. Ele copiou. Aperfeiçoou, é isso aí. É como Isso. todo mundo, né? A gente vai pegando as coisas que dão errado e mexe de novo, né? E a história do Rossi, então, voltando para o projeto, que a gente desenvolveu esse projeto com o José de Barros Lima, que é nosso veranista aqui do Lagos Parque, e o Pedro Gabriel, né? A ideia era ter uma vida de resort, quer dizer, o máximo de entretenimento e coisas para fazer lá dentro, e tentar, como era uma unidade mais compacta. Na verdade, o chegar à unidade compacta era o seguinte: a gente queria tinha feito uma análise que as pessoas ressentiam que as casas de praia davam muito trabalho. Tinha gente que não comprava a casa de praia porque tinha que ficar se preocupando com o jardim, com o telhado, com a pintura. Né? É isso aí. Então, um custo, um transtorno. Às vezes o cara vem para a praia e ficava 2 dias se arrumando. Em vez de aproveitar a praia, estava arrumando a casa, né? E o Rossi, a ideia era essa, era praticidade. Então, a praticidade é passa a chave na porta e dá as costas para casa. O condomínio cuida para ti do restante, né? Então, eram unidades mais compactas que a gente tinha que criar o mundo para a pessoa lá fora. Com a maioria dos condomínios, as pessoas têm grandes casas, e era o costume da casa de praia, né? É o costume. Casas grandes em que tudo se faz lá dentro. Convida teus amigos para dentro. E o Rossi, a ideia era o seguinte: não, vamos botar as pessoas para fora de casa. Vamos fazer aproveitar o circuito de caminhada, as quadras, a academia, a quantidade de clubes que tem, piscinas, né? Foi o primeiro a ter infraestrutura para cachorro, né? Foi. Tem lá, foi É o primeiro. verdade. É verdade. Eu lembro. E foi o primeiro que teve lavanderia, foi o primeiro que teve o clube de praia. Eu acho que também foi o primeiro. Eu não me lembro se já tinha. Eu não Dunas, tinha, mas talvez. não funcionava. Foi o primeiro que realmente Operou, funciona, né? que operou Que e continua, está opera até hoje. Né? O inverno inteiro, né? Sim. Todo ano operando e tem fluxo, até disputado pelos econômicos para ficarem ali. E aí a ideia, então, de ter a variedade e botar as pessoas para fora, acabou gerando esse convívio social, né? Então, hoje é um grupo de pessoas que moram lá, todo mundo se conhece, tem muito mais vivência e troca relações, né? Acaba tornando. Isso é uma coisa que acabou afirmando o que a gente tinha feito em pesquisas com a Rossi para saber o que as pessoas faziam na praia, né? Os paulistas queriam entender por que o gaúcho ia para a praia. Então, a gente contratou, da época da Today, aquela uma agência de pesquisas, contratou e foi... Eu já sabia, tinha como... Era para mim já uma vivência, eu já tinha essa certeza. Mas saiu 98% das pessoas que respondiam que vinham para a praia para ver os amigos. Então, é um fenômeno social. Sim. O nosso litoral não é muito mais do que a nossa beira de praia, plana e lisa e de boa areia, né? Ou do nosso mar revolto. Não é para esporte, não é para se conviver, né? É convivência. É o network. É o network. As pessoas fazem, é o que o pai sempre diz, primeiro fazem a churrasqueira da casa e depois fazem a casa ao redor. Que é isso aí, é para conviver. É o gosto do gaúcho, né, de estar convivendo junto. Eu tenho 3 churrasqueiras na minha casa. Ali. É inacreditável. Eu também tenho 2. Não estou com 3 ainda, mas eu tenho 2. Uma sala íntima para fazer mais para a família e uma sala para receber os amigos.
Tá faltando a da rua, a terceira que eu acho que tu deve ter do lado da piscina. E essa parte lá, porque vocês começaram com a Rock Point, né? Isso. Que dominaram a noite por um bom tempo. E depois vocês abriram para outros comércios ali. Isso. Queria que falasse um pouco. Então, na verdade, foi uma evolução totalmente orgânica e sem planejamento. Tanto que a própria arquitetura de lá mostra a falta de planejamento total, né? E que é bonito também. Acaba sendo atrativo, né? Por ter uma variedade, né? A história começa em 90. Até então, o pai tinha lá um camping. Que a gente entendia, ele entendia na época que era uma forma de manter um turismo no litoral, né? E quando chegou 90, eu estava com meus 18 anos, e eu ia para Imbé todo final de semana, para as festas. Era lá, o lugar é bom, o Imbé, Tramandaí, e a Atlântica estava virando uma praia de velho. Eram os contemporâneos do meu avô que tinham casa aqui. Os netos não tinham o que fazer, tinha Adélia, e era só isso que tinha. E aí, então, eu convidei o pai para a gente fazer a Rock Point, que era na área do camping lá, né? No início, a última construção que se tinha era ali a mar. Nós estávamos a 1 quilômetro de qualquer residência ali. Fora ali, só o professor Marquinho, onde hoje é o Coronado, lá no meio do mato, lá ficava lá. Professor Marquinho, professor de biologia, né? Mas não tinha ninguém. Depois era o Guará. Nós estávamos longe de todo mundo, né? Era um descampado. Então se fez, foi um sucesso. 3 anos depois veio a Ibiza. E realmente aquilo mudou a história da nossa praia, né? Mudou o cenário totalmente. Né? Em 92, um ano antes da Ibiza, eu fui procurado pelo senhor Omar Wagner, o nosso mestre, né? E o senhor Omar me levou lá para a sede do Grupo Capão Novo, na zona norte ali de Porto Alegre, e com uma proposta. Ele disse, eu estou cansado de botar o ônibus para a gurizada de Capão Novo e ir para Rock Point. Eu te banco uma Rock Point em Capão Novo. Tu faz lá uma sede lá. Cheguei em casa feliz da vida que eu tinha recebido uma proposta, né? E o pai disse assim, é malandro esse velho, né? Quer levar para lá a gurizada, né? E realmente mudou, porque 2 anos depois ele acertou a área do Lagos Park. Ele veio para cá. Ele se mudou e começou devagarinho a sair de Capão Novo para vir investir aqui. Fez o Green Village, aqui na beira aqui Shangri-La Vila Resort. Shangri-La Vila Resort, fez o Lagos e foi se estabelecendo, né? Se estabeleceu na praia. E da Rock Point, então, a Rock Point durou 15 anos. Nos últimos 4 anos dela, a gente começou a colocar dentro, além da danceteria, a gente começou, era uma disputa que a gente tinha com a Ibiza, né? E a disputa era, na época não tinha celular, era quem enchia antes levava a noite primeiro. Isso era clássico. Quem fazia a primeira fila, os outros, que nem mosca, né? Em volta da comida. Sim. Então, quem juntava primeiro ali, começava a fazer. Então, a gente partiu da estratégia que, como a casa noturna começava meia-noite, nós, quem sabe, a gente faz um restaurante mais cedo, começa a juntar carro ali na frente. E quando a noite vai começar, nós já temos um movimento, né? Então a gente começou e trouxe 3 restaurantes no primeiro ano. Era uma casa de massas, o primeiro sushi do litoral, e um restaurante do Chulas, que era de comida alemã. E foi um sucesso aquilo. E dali que começou a ideia de poder expandir e sair só da casa noturna e começar a trazer outras opções, né? No último ano não, foi em 2001, a gente fez uma venda para a Mercedes, de uma noite patrocinada pela Mercedes para lançamento do carro Classe A, que era um carro para jovens, né? Era um carro pequenininho, aquele bem pequenininho. Sim. E aquilo ali, primeiro fim de semana, tinha um desfile de moda, tal, os carros expostos lá dentro da Rock Point, e foram vendidos carros. Teve venda, não virou só marketing. Depois daquilo em diante começou o movimento. Então nós tínhamos restaurantes, tinha a casa noturna e no ano seguinte a Savaralto veio com a Mercedes fazer uma exposição de veículos ali. Passou 15 dias. Na sequência a gente conseguiu ir atraindo outras concessionárias, a gente chegou a ter 15 concessionárias ali de veículos. Nossa, um número grande. Teve Guaibacara, Toyota Car House, a IESA,
até hoje está aí. A Savaralto veio com mais de uma marca. Troller. Meu Deus, a gente chegou a fazer quase um salão de automóvel ali. E começou a ter aquela frequência funcionando. E o comerciante começou a olhar, pô, se tem venda de carro, periga ter outras vendas, né? Então, até que chegou um ano que a gente estava com a Fratello como restaurante, o Riverside Chiqui como restaurante e todos os carros. E apareceu um lojista querendo fazer uma loja de moda. Aí eu disse, pô, tem caldo aí, né? Vamos começar a desenvolver. Hoje, nessa última temporada, a gente fechou 86 operações lá dentro. São 5 casas noturnas, são 22 operações de gastronomia. O local que mais tem restaurante é com vocês ali, né? Hoje, assim, como um local, sim. Talvez ali a Santinha, ali em Capão da Canoa, também tenha reunido um bom número de restaurantes, ali ao redor do Petiscos, né? Petiscos Sim. acabou criando hoje um novo núcleo de gastronomia ao redor na Paraguaçu. E isso é turismo, né? A gente, há 20 anos atrás, não tinha nenhum restaurante na praia, né? Não, e isso traz venda para nós, porque nós, corretores, a gente usa a infraestrutura de vocês e dos outros como exemplo, que tem o ano todo. O próprio hospital novo. Perfeito. Tudo isso aí nos ajuda a vender. Claro, tem que ter o que fazer, né? Não adianta, Sim. só a casa não é a venda, né? A pessoa não vai para um lugar ermo, ela quer ir para um lugar que tenha agito, que tenha convívio social. Sim, É sim. isso aí. E tu sempre teve uma relação grande com os corretores, né? Eu te conheço como cliente, a gente sempre teve uma relação próxima, e sempre comercial, com os terrenos. Vocês têm o Carmel também, Perfeito, que vocês Carmel. construíram. Vocês ainda têm algumas unidades Tem lá, unidades né? no Carmel. E o que tu acha do nosso município daqui para frente? Eu acho assim, ó, a questão, na outra gestão do Celcinho, ele começou com o Condestur. Eu fiz uma vez uma palestra ali, tentando reunir os dados. Naquela época eu achava que a gente tinha... Claro, a grande indústria do nosso município é a construção civil e os lançamentos imobiliários. Mas eu já estava prevendo uma saturação. Na época eu achava que era mercado. Hoje eu estou vendo que a saturação vai ser diária mesmo, né? Nós daqui a alguns anos não temos mais áreas. O que era antes uma barreira, a Estrada do Mar já foi vencida. Já foi. E hoje a gente sabe que está tudo já posicionado para nos próximos anos ser lançado, né? O pessoal está comprando lá pro lado do Já rio, virou Maquiné. Já atravessamos a ponte, né? Então, Eu acho que a gente vai ter um momento dessa saturação, que talvez a verticalização seja o momento para manter essa indústria da construção civil. Mas eu acho que a característica da nossa praia e o que faz o sucesso dela foi a questão horizontal. Sim. Pessoas vivem em apartamentos nas suas cidades e querem ter a experiência de viver em casa aqui, né? E aqui é incrível que, por mais que tu não precisa estar dentro do condomínio, tu é seguro, tu tem segurança. Hoje o município inteiro é um grande condomínio seguro. Ele é cercado de muros dos próprios condomínios. Sim. Nós temos 4 saídas: Rainha, a de Xangri-Lá, de Atlântida e ali pelo meio dos condomínios de Noiva. Por Capão. Né? A evolução, os estudos que falam, nós temos um crescimento ainda de 20 anos. Nesse ritmo de construção civil. Nesse ritmo de construção civil. Então, eu acredito que quem vai sofrer são as praias menores, né? Que não se projetaram, não se programaram, não tiveram visão, né? Que hoje o município de Xangri-Lá e Capão oferece e acaba pegando esses clientes, né? Da mesma forma que o pessoal vinha lá de Capão Novo para ir na boate de vocês, né? Então, hoje vai trazer as pessoas para morarem aqui. Perfeito. Já está, esse movimento migratório está muito forte, né? E falando mais agora da parte de corretor, tem alguma venda que tu fez com algum corretor que tu lembra que chamou a atenção, algo diferente? Já passei por poucas e boas, né? A profissão de vocês é uma profissão muito desafiadora, eu tenho muito respeito. Canso de receber proposta de venda direta e eu sempre digo, procura um corretor, porque para mim a comissão ela é sagrada. Sim. Ela é na verdade, essa interdependência que a gente tem é muito importante, né? Mas assim, ó,
Agora tu me pegou um pouco, eu fiquei enrolando aqui para pensar alguma venda diferente, para contar uma história boa, né? Mas eu vou contar uma história um pouco diferente também, que vamos voltar ao Rossi, tá? Quando a Rossi quis lançar aqui, eles tinham uma empresa chamada Rossi Vendas. E eles queriam vender exclusivamente pela Rossi Vendas. Esse foi digamos, a condição que eles colocaram no início. E eles tinham uma imobiliária associada que era a Lopes, é uma paulista que eles têm no Brasil inteiro, e aí faziam sempre essa venda. A externa, que eles chamavam, era a Lopes, e a interna era a Rossi Vendas. Sim. E, de novo, quando chegou os paulistas, eu disse, olha, isso aqui não vai dar certo. Eu sou obrigado, acho que a gente tem que ter aqui vocês têm que ter uma visão diferente. Vocês estão chegando num campo novo, não venham com fórmulas prontas, porque isso aqui não é São Paulo, isso aqui não são cidades. E eu disse, olha, nós temos que não só incluir as imobiliárias locais, como também temos que dar preferência para o vendedor, para o corretor local. Então, para te ter uma ideia, a gente fez o lançamento, não sei se você vai lembrar, a gente fez o lançamento na praça, ali no restaurante da praça. Eu estava, mas eu não estou lembrado. Enfim, um dia antes da venda, do mesmo lançamento para a Rossi Vendas. Os caras queriam brigar conosco, comigo e o Fernando Pegoraro, porque os paulistas, né? Estão dando preferência. Não, nós vamos dar preferência. Então, aquele dia a mais, sabe, era uma coisa que tinha um valor para o corretor da praia, porque ele estava com material um dia antes, ele estava com a tabela um dia antes. Sim. Já ia buscando os clientes, né? Então, assim, ó, eu sempre disse assim, ó, foi um aprendizado que eu tive, contado pelo meu pai, de um erro do Wagner. O Wagner, quando lançou o Lagos Park, ele deu para Habitat vender e não deu essa preferência para o corretor local. Na época eram bem menos, mas tinha lá o seu Rocha, o Mauro, os Tarrascone, tinha, né, os grupos, o Bill Kid. Sim. E ele não deu preferência, ele deu preferência para os caras de Porto Alegre. O que acontecia? O cliente saía do plantão, ia na imobiliária tomar o chimarrão dele e a turma lascava queimar o produto. Né? Como que é? Comprar um terreno lá na serra? Isso não vai dar certo, aquele é um banhado. Né? Então, é isso aí, assim, como experiência de vendas, realmente agora não me ocorreu nenhuma. Se tivesse me dado isso aqui um pouquinho antes, eu ia puxar na memória, mas teve coisas bem engraçadas, negócios desfeitos, negócios que se perde às vezes no meio do caminho. Você teve uma clássica dentro do Carmel, fechamos o negócio, apertou a mão, o cara assinou ali o pré-contrato, mas vamos fazer direto a assinatura de escritura. No meio do caminho, a mulher pegou o cara e o cara desistiu. Chega na escritura lá, não, acho que eu não vou fazer mais. Então, tem, né? Muitos... Sabe que eu visitei um cliente e o cara comprou 3 terrenos no Ribeiro. Uhum. E assinou o contrato e deu os cheques. Bem assim. Aí eu disse, não, vamos aguardar a sua esposa chegar pra gente brindar esse negócio. Chegou a esposa, não teve rasgou os cheques, rasgou os contratos, tudo na minha frente. Então eu aprendi com isso, né? Agora se eu for lá e vender, eu não fico esperando. Não tem espaço da esposa. Eu vou lá levar o contrato assinado. Venda feita, corre com o cheque e corre com o contrato, né? Sim, então a gente vai aprendendo. Agora eu me lembrei de uma, teve um cidadão uma vez que pagou meu pai com um cavalo. Queria dar um cavalo, tá até hoje lá um cavalo no campo lá. Que legal. Como é que é? Crioulo, cavalo crioulo premiado e tal. E o pai, vou aceitar esse cavalo. Ele nunca montou, mas tá lá. Montou. Que legal. Tá bom, pessoal, a gente está chegando no final aqui da nossa segunda gravação. Agradeço de coração a tua vinda. Aguardo o livro. Com certeza, fiquei te devendo o livro assinado, na verdade. Isso. Já peguei a assinatura, mas acabei bobeando e trouxe. E traz teu pai também para... Vamos ver, vou tentar marcar com ele. Então, eu acho que ele vai gostar. Deixar esse minutinho para tu deixar um recado para quem ficou até o final do episódio aí. Tá bom. Agradeço a todos que nos ouviram até agora. Sua palavra agora. Então, para dar uma mensagem de incentivo aí, hoje eu recebi ao longo da tarde alguns corretores, pessoal ainda, gente que está recém começando na profissão, né? Que está lá fazendo agenciamento, tirando foto,
Não desistam. Às vezes tu passa alguns meses ali gramando, mas quando vê, brilha uma pérola. Essa profissão é uma profissão muito desafiadora, ela abre muitas portas, porque os relacionamentos que se fazem, muitas vezes a gente ganha não clientes, mas amigos. Tu deve ser testemunha disso, né? E que sem a profissão talvez não teria esse acesso. Com certeza, é uma coisa que abre a porta pela venda, mas eu acho a profissão de venda das profissões mais nobres e mais essenciais, na verdade, né? Porque sem ela as relações não são criadas. Então, insistam, sejam persistentes, aperfeiçoem as técnicas de venda, a forma de se expressar. E não é uma profissão de muitas vezes as pessoas reclamam do corretor que força a barra, né? Do que é muito. Não é isso. O ganho de confiança se dá, na verdade, através de uma boa relação e entender o que o teu cliente quer. Essa é talvez a grande fórmula, é ter a empatia de saber o que o cara quer. Tu vai vender o que ele quer, tu não vai vender na insistência ou o que ele não quer. Tu vai conseguir vender o que ele estava querendo. Então, tenham muito sucesso nessa profissão e nessa jornada, que eu acho que ela é muito nobre. Obrigado pela oportunidade, novamente. Eu que agradeço. E quando quiser, estou à disposição. Obrigado, pessoal. Boa noite para todo mundo aí.